falar de um assunto tão importante que veio, né, a preocupação essa preocupação já estava comigo, né, assim, de alguns dias para cá. Por quê? Porque na verdade nós falamos muito da graça e vamos continuar falando ainda mais. Quem pode dizer amém? Mas, queridos, às vezes uma pessoa que ainda não tem tanto conhecimento, às vezes uma pessoa que ainda não se fortaleceu, não se consolidou na palavra de Deus, ela pode achar que a graça do Senhor Jesus é uma liberdade para ela viver no pecado, é uma liberdade para ela fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer, e acha que, né, é desse jeito. Não, há disciplina na graça, e nós vamos falar sobre isso hoje. Diga um amém também. Amém. Nessa hora ninguém gosta de falar disciplina, a gente não fala amém, né? Geralmente é assim, mas é tão importante mesmo, termos revelação, entendimento, conhecimento. Para quê? Para que nós possamos viver uma vida na presença do Senhor, uma vida realmente abundante em todas as áreas da nossa vida, abundante na presença, abundante no casamento, abundante na vida familiar, abundante profissionalmente, abundante na vida financeira. Há essa necessidade tão importante de nós nos envolvermos, amém, com a graça tão maravilhosa. Então, para conversarmos e para falarmos nesta manhã sobre disciplina, uma coisa que todo cristão ele precisa compreender e diferenciar na sua vida é a diferença entre posição e estado. Entre posição e estado. Então o que acontece? A posição é aquilo que nós somos em Cristo, diante dos olhos de Deus. Mas o estado é a forma como nós nos encontramos no momento. Entende? É a forma como nós nos encontramos no momento. E a vontade de Deus, o desejo de Deus é que o nosso estado ele seja coerente com a nossa posição. É isso que Deus quer, que o seu estado presente, cotidiano, ele seja coerente com a sua posição. Agora, qual que é a diferença, né? A gente precisa ter essa clareza dessa posição e estado. Então, é uma coisa tão importante a gente entender. O nosso estado, a nossa posição, ela não muda. Ela não muda por causa do seu estado. A sua posição não muda por causa do seu estado. Por exemplo, você amanheceu naquele dia, isso não vai acontecer com você. Isso era quando você não conhecia Jesus, ou com outra pessoa. Mas você amanheceu naquele dia que parece que você amanheceu com o pé esquerdo. E aí você já levantou cedo, já levantou mal-humorado. E aí você já brigou, se você é solteiro, você brigou com a sua mãe, com o seu pai, saiu de casa. Se você foi pegar no ônibus, você já arrumou uma confusão no ônibus, chegou atrasado no serviço e já soltou os cachorros, tudo quanto é raça lá no povo do seu serviço. E aí no final da hora do almoço, as coisas não deu certo. Você fala, gente, eu não devia ter saído da cama hoje. Se você não tem revelação da sua posição, o inimigo pode jogar uma seta em você e você achar que por causa das coisas que ocorreram, Deus não está feliz com você. Entendeu? Por causa das coisas que ocorreram, você está num estado não legal naquele dia. Você está mal-humorado, você está chateado, você está meio até frustrado, porque aquilo que você esperava que acontecesse não aconteceu. E então você ficou o quê? Frustrado. Se você não tem revelação da sua posição em Deus, em Cristo, você pode começar a achar que naquele dia Deus não vai ouvir sua oração. Naquele dia você ia compartilhar a palavra na cela, mas não, como que eu vou compartilhar na cela? Até fazer aquilo, a coisa que ele não deve fazer, eu fiz do trânsito, xinguei o povo tudo, não é? Eu briguei, eu fiz isso, fiz aquilo. Como que eu vou liderar? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer alguma coisa para Deus? Levantar a mão no louvor, misericórdia. Por quê? Porque não tem revelação da
posição que você tem. Então é muito importante a gente ter revelação a respeito da posição. E é importante você saber, o seu estado não muda a sua posição. Qual é a posição? Você é filho, você é amado, você é perdoado, você é escolhido. Essa é a sua posição. Entende? Qual é? Quem aqui é? Todo mundo aqui é filho, né? Todo mundo nasceu. Quem aqui já fez coisas que o pai e a mãe não ficou satisfeito? Levanta até um pé aqui para ajudar as mãos, né? Mas mudou a sua posição de filho? Entende? Não mudou a sua posição de filho. Querido, espiritualmente diante de Deus é a mesma coisa. Não vai mudar a sua posição de filho. O seu estado muitas vezes não está de acordo com a sua posição. O estado que você se encontra naquele momento não está alegrando o coração de Deus, alegrando no sentido de colaborar com o propósito dele, de estar coerente com a posição que você tem em Cristo, mas isso não muda a sua posição. Agora, ter revelação da sua posição vai afetar o seu estado. Entende? Ter revelação da sua posição diante de Deus vai afetar o seu estado, querido. E isso é extremamente importante, nós termos esse entendimento, essa clareza. Então, uma coisa é, sabe, o nosso estado momentâneo. Agora, a posição nossa, ela é eterna, ela é constante, ela é perene. Amém? Então você não precisa se preocupar com relação à posição, mas você precisa se preocupar com relação ao seu estado. Então é muito importante que você sempre, nunca, de maneira nenhuma, você avalie a sua posição com base no seu estado. Entendeu? Você não vai avaliar a sua posição com base no seu estado. Eu não orei essa semana, eu não jejuei, eu não busquei a Deus, eu não louvei a Deus, nem agradecer pela comida essa semana eu fiz. Com certeza Deus não vai ouvir minha oração essa semana. Vou ter que orar e jejuar uns 15 dias para que Ele me ouça. Ou seja, eu estou avaliando a minha posição de filho por causa do meu estado. Não. Eu sempre vou avaliar o meu estado com base na minha posição. Realmente meu dia foi horrível hoje, mas eu continuo sendo filho, eu continuo sendo amado, eu continuo perdoado, eu continuo escolhido. Quando eu entendo a minha posição e assumo essa posição, e eu vivo de acordo com essa posição, aquilo que ia me afetar, aquilo que ia me destruir, aquilo que ia me paralisar, aquilo que ia me anular, aquilo que ia atrasar a minha vida, deixa de ter força na minha vida e me manter firme na posição que eu tenho, que eu sou, que a palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus garantiu para mim. Querido, o estado vai mudar, a posição não muda, mas o estado vai mudar. Você chegou na hora do almoço, com todos aqueles problemas que eu falei do início, mas aí você lembra da sua posição. Ei, eu sou filho, eu sou amado, eu sou protegido de Deus, eu sou guardado pelo Senhor, o sangue do Senhor Jesus está sobre a minha vida, ou eu sou escolhido. Eita, a partir de agora não vou mais viver um dia ruim, a minha tarde vai ser maravilhosa. Ou seja, porque eu sei da minha posição, o meu estado vai ser alterado, mas o estado nunca altera a sua posição. Entendeu? O seu estado nunca vai alterar a sua posição em Deus. Eu preciso ter revelação disso, eu preciso saber disso, e eu preciso viver assim, cada dia, cada manhã. Amém? Então, mas é muito comum a gente ver irmãos, sabe, permitindo que o nosso estado afete a nossa percepção da posição que nós temos. E se você permite afetar, não afeta a posição, ela não é afetada de maneira nenhuma, mas a percepção sim. Entende?
Não, eu não orei, eu não fiz isso, eu pequei, eu cometi aquele pecado de novo. Então agora minha posição, Deus realmente deve estar assim, me jogou para fora, eu não sirvo mais, entende? Então afeta a sua percepção. Quando você entende e você não permite que o seu estado afete a sua percepção da sua posição, querido, muita coisa vai mudar na sua vida cristã. Posso ouvir amém? Vai afetar a sua vida cristã, por quê? Porque você não vai ficar mais debaixo de um jugo, você não vai ficar mais debaixo de uma situação, sabe, onde o inimigo vem contra você, de falta de fé, de falta de coragem. Então é muito importante você ter essa revelação, sabe, e ter essa atitude de fé sempre. E agora, por que, querido, que a posição ela não pode ser alterada? Preste atenção. Por que a sua posição não pode ser alterada? Porque não foi você que conquistou a posição de filho, foi Jesus na cruz que conquistou lá na cruz o direito de você ser chamado filho de Deus, ser encontrado em Cristo. Você é filho de Abraão porque você é filho da aliança, você está em Cristo. Então nada que você faça vai mudar a sua posição, porque não foi conquistada por você mesmo, foi conquistada por Jesus. Entendeu? Foi Jesus que conquistou sua posição. Você está em Cristo, você é filho de Deus, por causa de Jesus, foi Ele que conquistou. E Ele não tem como, querido, não tem como você perder a sua posição por algo que você faça. Por quê? Porque não foi você que conquistou, você não fez nada para conquistar. Entende a sua posição? Você não fez nada para conquistar a sua posição, você é filho. Vou pegar o Rafael. O que você fez para ser filho do André Gilberto e da Andréia? Entendeu? Você me conta aí os planos antes de você nascer, que você planejou. Não, eu vou nascer naquela família, vou ser irmão do Lemuel, né? Vou ter o mesmo nome do meu avô. Não teve. Mesma coisa comigo e com você. Você não fez nada para ser filho de Deus. Entende? Então não tem como eu perder a posição, porque ela não foi conquistada por mim mesmo. Não tem como você perder a posição, porque não foi você que conquistou. Amém? Então o que eu preciso fazer, queridos? O que eu preciso diante da minha vida cristã, diante do meu dia a dia, sabe, diante desse comportamento? O que eu preciso fazer? Eu preciso permanecer na posição. Então não importa o seu estado, permaneça na posição. Você está no estado de graça, bênção de Deus, favor de Deus em todas as áreas da sua vida. Permaneça na posição. Eu estou vivendo um dia difícil, eu estou vivendo uma estação, Deus, na minha vida que é complicada. Permaneça na posição, não saia da sua posição, não abra mão da sua posição, permaneça na posição de filho. Amém? Permaneça na posição de filho. Então, queridos, é tão importante isso. E na palavra de Deus tem um exemplo tão maravilhoso que eu quero compartilhar com você sobre essa questão tão importante, né? A palavra de Deus diz que a nação de Israel vinha pelo deserto. E quando eles estavam chegando perto de Moabe, o rei de Moabe ficou com muito medo da nação de Israel, e não foi sem razão. Era quase 3 milhões de pessoas andando pelo deserto. Vai entrar no país, vai acabar com tudo, vão nos dominar. Então ele não sabia o que fazer. Então ele pega e fala o seguinte: gente, e agora o que nós vamos fazer? Então o pessoal junta lá o pessoal e fala: a gente conhece um cara que ele é bom em jogar praga, e ele joga praga e o negócio funciona. E se você olhar na Bíblia, a Bíblia fala que o cara era bom mesmo. Nós vamos ler daqui a pouco, né? E ele vai jogar, quem amaldiçoa, fica amaldiçoado mesmo. E o rei gostou da ideia, falou: pô, chama esse cara lá. E aí foram chamar Balaão, né? E foram chamar Balaão para quê? Para amaldiçoar Israel. E então eles foram lá amaldiçoar Israel. E aqui tem algo tão interessante, tão importante para a gente ver.
Mas Deus, ele não permitiu que Balaão amaldiçoasse quem? O seu povo. O que Deus fez? Deus obrigou Balaão a abençoar o povo de Israel. Mas é tão importante a gente entender que a posição, não esquece dessa afirmação, olha a posição de filho, posição de escolhido, posição aqui diante de Deus. Primeiro, ele diz que Deus já abençoou Israel, e isso não pode ser revogado. Você é o Israel de Deus, amém? Você é descendente de Abraão, entende? Porque você se tornou filho de Deus pela fé. O mesmo tipo de fé que Abraão creu em Deus, nós também cremos, e por isso nos tornamos filhos de Deus, e por isso somos descendentes de Abraão. E aí o que acontece? Veja bem, preste atenção, você já é abençoado. Isso não pode ser revogado. Misericórdia. Graças a Deus pelo Isaú que falou amém. A bênção do Isaú não pode ser revogada. A minha e a sua também não. Nem que você não diga amém, não pode ser revogada. Olha só, coloca para nós aí Números 23, versículos 20 e 21. É um mistério, porque Deus falava com esse cara, né? Ele era tipo um mago, mas Deus falava com ele. Olha aqui: eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou. Ele quem? Falando de Deus. Ou seja, nós podemos ler dessa forma: eis que para abençoar recebi ordem. Deus abençoou, não o posso revogar. Por quê, querido? Por causa da posição. Nação de Israel, descendente de Abraão, recebeu a bênção. Agora olha o versículo 21. Olha só que tremendo: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deixa eu te perguntar, você já leu a história do caminhar do povo de Deus no deserto? Fez bezerro de ouro, reclamou. Quando eles fizeram o bezerro de ouro, logo em seguida teve um carnaval. Se você não sabe disso, teve, literalmente, com todas as orgias e luxúrias, entende? Lá. Aí depois eles reclamaram de tudo. Reclamaram que não tinha carne, reclamaram que não tinha água, reclamaram do maná que aponta para Jesus, né? O pão vivo que desceu do céu. Eles reclamaram de tudo. Deixa eu te perguntar, aquele povo tinha pecado ou não tinha? Tinha ou não tinha? Mas o versículo está falando que Deus não viu iniquidade em Jacó. Preste atenção, Deus não está dizendo que eles não tinham iniquidade. A Bíblia não está dizendo que eles não tinham pecado. A Bíblia está dizendo que Deus não viu. Por que Deus não viu? No meio do arraial estava o tabernáculo, e todos os dias o cordeiro era imolado e era sacrificado. Entende? O cordeiro que aponta para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, quando Deus olhava para o arraial de Israel, o que ele via? Ele via o sangue do cordeiro e não via o pecado. Não é que não tinha, mas é porque o pecado estava coberto. Quando Deus olha para mim e para você, não é que eu e você não temos pecado, mas é que o sangue do Senhor Jesus nos lava e nos purifica. Quando Deus olha para mim e olha para você, Ele vê o sangue. Quando Ele olha para mim e para você, Ele vê Jesus, porque nós estamos em Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Entende? Então, querido, veja, está aqui, a palavra de Deus mostra, e eu preciso ter esse entendimento e saber disso. Eu vou me manter na minha posição. Eu sou filho de Deus, eu sou perdoado, eu sou lavado, eu sou remido, eu sou abençoado. Ele me abençoou e a maldição não pode chegar na minha casa, nem na sua casa, porque Ele já deu ordem, Ele já abençoou primeiro. E querido, se Ele abençoou, Ele não revoga. A palavra de Deus diz que os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Entende? Ele já te abençoou. Então eu preciso o quê? Manter a posição. Eu preciso manter a posição. E o que a palavra de Deus diz a respeito de mim? Das suas iniquidades eu jamais me lembrarei. Entende?
Então como que vai vir maldição se Deus não enxerga pecado em nós? Como que vai vir maldição? Então eu preciso manter minha posição, mesmo que o meu estado momentâneo não seja legal. Eu estou num momento do meu estado e não está legal. Eu queria estar vivendo um outro momento, eu queria estar passando por outra situação, eu queria estar num contexto melhor, espiritualmente, financeiro, familiarmente, em qualquer área da tua vida. O estado é transitório, muda todo dia, muda toda hora. A posição em Deus, não. Amém? A sua posição em Deus, não. Então eu preciso, rapaz, sabe, ter esse entendimento. Eu preciso sim, continuamente, estar mantendo a posição em nome de Jesus. Então, rapaz, meu irmão, minha irmã, o seu estado, ele é irrevogável, ele permanece. Agora, será que, como que é esse agora? Então, se meu estado é assim, não acontece nada comigo. Mas, a palavra de Deus, né, nos mostra que o pai pode disciplinar o filho que ama. O pai, ele disciplina o filho por amor. Ele disciplina o filho justamente porque ele ama. Então, alguns acreditam que, né, o problema dele, as quedas dele, vai afetar a posição. Não. Mas Deus, por amor, vai trazer disciplina sobre a vida dessa pessoa. Mas eu quero falar algo tão importante, que eu não posso ignorar o meu estado. Não ignore o seu estado. O seu estado precisa ser coerente, entende? O seu estado precisa ser coerente com a posição que você tem. Seu estado, ele precisa ser coerente com a posição que você tem em Deus. Amém? Então, Deus, ele fala que ele disciplina o filho que ama. Vamos imaginar aqui, seu filho está brincando lá na rua, e você viu ele brincando lá, jogando bola lá na rua, e o carro passa e vamos para lá e vamos para cá, e você fala, não brinca aí, esse carro é perigoso, vem para cá, olha, está dando problema, traz seu carro para cá, vamos aqui, entendeu? Não faz aqui, por repetidas vezes você falou. Aí o que você faz? Você pega a bola aí, por amor ao filho, sim ou não? Então Deus pode furar a nossa bola. Preste atenção, quero te lembrar, a disciplina de Deus nunca é quebrar perna, jogar na cadeira de roda. Deus não traz maldição, Deus não coloca doença em ninguém, entende? Tem gente que pensa que é por aí, tá vendo, vai ficar na cadeira de roda, vai ficar vegetando na cama. Deus não faz isso. Me fala uma única pessoa que foi até Jesus e Jesus colocou uma doença. Isso é para você aprender a me respeitar, isso é para aprender você a orar direito, isso é para você aprender a não matar culto. Qual doença que Jesus colocou nas pessoas? Nenhuma. Pelo contrário, Jesus curou a todos, não é? Jesus curou a todos. Então veja, por que eu estou falando isso? Para você não cair no engano do diabo dele falar que isso aconteceu, né? Uma doença, uma enfermidade, um acidente de carro, isso foi porque não foi não. Está amarrado. Jesus, ele nos disciplina na palavra. Às vezes ele fura a bola da gente, né? Às vezes ele fura a bola. E eu vou falar aqui como que Deus faz isso, entende? Mas é tão importante a gente não ignorar o nosso estado. Eu não posso ignorar o meu estado, como que está a minha situação. Eu preciso olhar. Se eu estou com uma vida desregrada, eu preciso prestar atenção e falar, olha, peraí, isso aqui não está condizente com a minha posição. Eu sou filho de Deus,
mas estou vivendo uma vida que não é, sabe, adequada, que não aponta para aquilo que eu sou, para a posição que eu tenho em Deus. Esse estilo de vida não é o estilo de vida de um filho de Deus, sabe? Esse tipo de fé não é o tipo de fé de um filho de Deus. Então eu preciso o quê? Eu preciso realmente, sabe, entender, reconhecer o meu estado. Então eu não posso ignorar, né? Agora, existem coisas que podem afetar a sua vida, não é? Tem tipos de pecado que a pessoa pode cometer e vai fazer o quê na vida dela? Vai atrapalhar, vai tirar o desfrute dela da presença de Deus, por causa dela mesma, não é por causa de Deus. Ela que vai ficar acusada, ela que muitas vezes, mesmo sabendo a posição, mas se ela é inconsequente e vive uma vida de pecado, o que vai acontecer? Ela vai sofrer as disciplinas da parte de Deus, porta fechada. Já viu gente que faz campanha de 7, de 21, de 40 dias e nada muda na vida dela? Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, nem campanha. E às vezes é Deus disciplinando aquela pessoa. Deus fecha portas, né? E ela está repreendendo demônio, está lutando, está fazendo de tudo, e a porta não abre. Por quê? Porque muitas vezes tem uma disciplina de Deus onde a pessoa não quer mudar, sabe? Já falou, não brinca aí na rua, é perigoso, o carro passa, e olha, não faz isso, e a pessoa continua lá. Aí Deus vem e fura a bola, fecha a porta, entende? E a pessoa faz campanha e faz o quê? Se for crente, né? Porque Deus também disciplina filho que ama. Se está sem disciplina é porque não é filho. Aqui entra uma outra coisa, então assim, não está no esboço, mas eu vou falar. A pessoa que não é crente faz as coisas erradas o ano todo e dá certo. É ou não é? Aí o crente fala, também vou fazer, na primeira dá errado. É ou não é? Porque é filho. Aí não reclama não, porque você fala assim, mas Senhor, foi só uma vez. É porque você é filho, Deus te ama, com o outro ele não tem compromisso. Ele tem compromisso é comigo, com você. Entende? Deus tem compromisso com a gente. É nosso Pai, né? Então é tão importante a gente ter revelação e ter entendimento da nossa posição. Então Deus, Ele trabalha, Ele vem e disciplina. Então não ignore o seu estado. Se o seu estado não está condizente com aquilo que você é filho de Deus, ei querido, se levante, volte para a presença de Deus. O pastor estava contando que o filho dele, né, o filhinho dele, toda vez que ia no shopping, os filhinhos ficavam brincando, subia na escada, descia, subia numa, descia na outra. E aí o pai chamava e falava, meu filho, é perigoso, uma hora você pode se perder. E o menino não estava nem aí, só ria, né? Aí um dia ele combinou com a esposa, hoje nós vamos no shopping, nós vamos falar para ele, vamos. A hora que ele perceber, a hora que a gente vê que ele ficou, ele não vem, nós vamos nos esconder e vamos deixar ver o que vai acontecer. E foi desse jeito. Subiram e falou, olha, nós vamos para o shopping, não fica brincando na escada rolante, porque é perigoso. O menino, ele correu, subiu numa, desceu na outra, subia numa, desceu na outra. Os pais foram lá, esconderam de trás da pilastra, de repente ele percebeu, uai, cadê meu pai? Cadê minha mãe? E os pais ficaram escondidos, deixaram ele começar a entrar no pânico. Quando o menino já estava no pânico, aí os pais chegaram e conversaram com ele. É por isso que nós falamos, para você não fazer. E aí o próprio pastor testemunha, nunca mais o menino ficou lá na escada. Entende? Foi por maldade, irmãos? Foi por falta de amor que os pais fizeram isso? Não, foi por amor. Assim é Deus comigo e com você. Ele é o nosso Pai. E querido, Deus passa vexame na gente, Deus deixa o vexame acontecer. Eu já contei aqui, mas tem muita gente que nunca ouviu, vai ouvir agora. Os que ouviu, vai ouvir de novo, né? Eu me lembro, eu era líder de jovens lá em Cuiabá. Eu estava abrindo a igreja lá e eu fui enviado para ser o líder de jovens. E lá eu liderava os jovens. E a gente tinha uma mocidade muito legal, uma turma muito animada, uma turma legal mesmo. A gente tinha uma batucada gospel evangélica. Naquela época não existia o gospel, era evangélica mesmo. Então nós tínhamos uma batucada evangélica e nós criamos uma lei. Lá nós não tínhamos muito entendimento da graça na época, então nós criamos uma lei. Quem não tem dinheiro não sai. Para sair, para ficar escorando no outro, não vai. E então isso foi maravilhoso, porque todo mundo queria ter dinheiro para sair, né, no final da rede de jovens.
né, chamava Mocidade. No final da Mocidade a gente saía. E rapaz, isso foi crescendo. Rapaz, tinha irmã que vendia rosquinha na porta da casa dela para ter o dinheiro para sair. Não era para os homens e para as mulheres, não era só para as mulheres, nem só para os homens, né? Para todo mundo. Ela vendia rosquinha, todo mundo tinha dinheiro. E querida, a gente ia para vários lugares bem legais lá em Cuiabá para lanchar e ficar, e nós levava a nossa batucada. E nós chegamos eu lembro direito, era pizzaria, whiskeria e pizzaria Arnaldo dos Drinks. Eu acho que se eu morrer com 200 anos, eu não esqueço disso. E eu estava me achando, né? Poderoso. Uma cidade cresceu, rompeu, batucada, gospel, nós tocava tudo tipo de samba lá, e era uma festa muito legal, tinha os instrumentos tudo. E eu estava me achando poderoso. E eu lembro direitinho. Hoje esse casal são pastores aqui em Caldas Novas, Dulcinea e Zezinho. E aí, nós estávamos lá. E aí, pessoal, vamos pedir pizza. O que vamos pedir e tal? E era uma mesa enorme, querido. Dava para pedir umas 7, 8 pizzas. O que nós vamos comer? Ah, vamos comer tal pizza. Não, vamos pedir essa. Aí a Dulcinea, que está aqui em Caldas Novas, que é pastor, falou assim: mas por que essa? Aí eu falei assim: porque eu quero. Sabe quando você fala assim, porque alguma palavra e parece que desliga o som do mundo e sai só a sua voz? Foi desse jeito. Porque eu quero. Aí todo mundo assim: tá poderoso. E eu murchei na cadeira, não abri a boca mais nunca. O que é isso? Disciplina de Deus. A soberba precede a queda. Mas Deus não quer que eu caia, nem que você caia. Se for preciso, Ele passa o vexame em mim e você, para te manter como filho amado, guardado, protegido diante de Deus. Entende, querido? Então, eu não posso ignorar o meu estado. Eu preciso olhar, eu preciso estar, sabe, aí para quê? Para eu não cair na mentira do inimigo, querido. Eu preciso saber qual é a minha posição e não julgar a minha posição com base no meu estado. Então eu preciso sim, continuamente, estar atento a tudo isso que está acontecendo na minha vida. Mas a gente ensina que aquela autoavaliação, ela é negativa. Mas existem 2 tipos de avaliação, querido. Eu posso me autoavaliar e trazer condenação na minha vida, isso é do maligno. Mas eu posso avaliar o meu estado, para que eu evolua, para que eu melhore, para que eu me posicione de acordo com a minha posição. Não, peraí, essa semana eu não orei, ou essa semana eu briguei com A, com B. Não, eu vou mudar essa história na minha vida, não vou fazer mais desse jeito. Nossa, essa semana eu não li nada da Bíblia, misericórdia, ou então eu li muito pouco, eu caí no meu nível de relacionamento com Deus, eu caí no meu nível de empenho. Eu sou um líder de célula, não visitei ninguém essa semana, ou eu não mandei nenhuma mensagem, o grupo da minha célula está mais parado do que água de lago, entende? O que está acontecendo? Então eu vou fazer uma avaliação para quê? Para evoluir, para crescer, para avançar. Entende? Então essa autoavaliação, ela é o quê? Ela é positiva. Então sabemos que a nossa posição não muda. Por isso nós podemos mudar o nosso estado. Amém? Por isso nós podemos mudar o nosso estado. Você não precisa ficar num estado que é diferente da posição que você tem em Cristo, que é diferente da posição que você tem em Cristo. Então, querido, para isso eu preciso o quê? Eu preciso reconhecer a disciplina de Deus. Olha só, coloca aí para nós, queridos, Hebreus 12, versículo 6. Hebreus 12, versículo 6. Já dei uma adiantada nesse ponto, mas olha só: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Já falamos um pouquinho sobre isso. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Então, disciplina de Deus, preste atenção, é manifestação da graça dele na minha e na sua vida. Entendeu? A disciplina de Deus é manifestação da graça dele na minha vida. Olha o versículo 5, coloca aí 5, 12 mesmo aí, vamos ler a partir do 5 ao 9. Diz assim: e estáis esquecido da exortação que, como filho, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Não desista, não fica triste. Versículo 6: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe.
É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado... Quem participa da correção, querido? Todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E versículo 9: além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Preste atenção, deixa aqui o 9, querido. Olha só, toda correção que vem da parte de Deus nunca traz morte. Diz aqui: não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. A correção de Deus na minha e na sua vida é sempre para trazer vida. É sempre para trazer vida. É sempre para te levar a crescer. É sempre para te levar a um novo estágio, a um novo estado melhor. Entende? Então é sempre a correção de Deus para mim, para você, é para trazer vida e nunca para trazer morte. Vem de Deus ou não vem? Isso está trazendo vida ou morte? Fácil de saber. Entende? Está me levando para a vida ou está me trazendo morte, condenação? Entende? Mas a disciplina de Deus na minha e na sua vida nos leva para viver a vida de Deus, ter esse relacionamento maravilhoso. Amém? Então é muito importante termos essa revelação e termos esse entendimento. Deus jamais ferirá você, vai furar sua bola, mas não vai realmente te matar. Deus, Ele trata conosco. O que diz Romanos aqui 15, versículos 2 e 3? Olha só, Romanos versículos 12 e 3, 2 e 3, né? Está aqui, coloca aí Romanos 15. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo. Ei, querido, é isso mesmo, está certo. No que é bom para a edificação. Versículo 3. Não, está errado, não é isso não. Está anotado aqui errado. É porque é João, desculpa, querido. É João 15. É o óculos já está falhando. Aí. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Querido, Deus exorta a mim e a você, disciplina a mim e a você através da palavra. Se eu recebo essa disciplina, pronto, está resolvido o problema. Só vai furar a bola se eu ouvir a palavra, como aquele menino na escada rolante. Entendeu? E não quiser dar atenção, ouvido à voz de Deus. Somente isso. Então eu não estou dando atenção à voz de Deus. Então o que acontece? Deus passa para um estágio de uma disciplina um pouco mais enérgica. E queridos, tem dois exemplos na palavra de Deus que eu quero que você olhe aqui. Coloca aí para mim aquele primeiro exemplo lá que está em 1 Samuel, né, que fala de Eli. Olha só que coisa interessante, querido. Veja aqui, que eu preciso reconhecer a disciplina de Deus. Diz assim: porque já, Deus falando a respeito de Eli, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Veja bem, aqui está falando de Eli, o sacerdote, sumo sacerdote. Qual foi o pecado de Eli? Nenhum. Ele mesmo não pecou, mas os filhos deles estavam vivendo uma vida totalmente desregrada, e ele não falou nada. Parece que a gente quase não vê isso acontecer hoje, né? O filho fazendo o que quer, mas afetou o pai, porque o pai tem responsabilidade com os filhos, né? O pai tem responsabilidade com os filhos. E não aconteceu nada, não falou nada. Fez vista grossa, passou a mão, perdeu o ministério. E se você lê o que diz, Deus fala não vamos ler, mas Deus fala o seguinte: olha, porque você não fez o que devia fazer como pai, nunca mais vai ter velho na tua família. O que isso quer dizer? Que todo mundo vai morrer novo. Sério, né? Isso é lá na lei, tá bom? Davi também fez a mesma coisa. Coloca aí, querido, 1 Reis. Olha só. Jamais, aqui está falando de Aminon. Aminon
filho de Davi, muito bonito, não é? Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Veja bem, o pai nunca fez nada, Davi nunca fez nada, homem segundo o coração de Deus, nunca contrariou, nunca disse: por que procedestes assim? E isso trouxe a morte para mim, não. Isso trouxe, sabe, algo terrível na vida dele. Às vezes nós precisamos ter essa revelação, ter entendimento. Qual é a nossa posição? Qual é a nossa posição? Entende? E nós precisamos manter a nossa posição. Não está no esboço não, mas eu vou citar só. Todo mundo sabe da história do filho pródigo, né? Agora, preste atenção. Para quem que Jesus estava contando a parábola, a história do filho pródigo? Para os judeus, amém? Sim ou não? Estava contando para os judeus. Então muitas vezes a gente escuta a parábola do filho pródigo pensando no filho pródigo. Nós temos que pensar em quem estava escutando. Quem é que estava ouvindo aquilo lá? Para quem que estava sendo falado? A lição não era para o filho pródigo. O filho pródigo viveu a situação. A lição era para quem estava ouvindo, que eram os saduceus, os fariseus, os religiosos da época. Então eu preciso entender a parábola, entender ali a história, do ponto de vista de Jesus, que está falando para pessoas que estavam ouvindo. E qual era o contexto? Obedecemos ou não obedecemos a Deus? Lembra que a história começa, né, falando a respeito dos dois filhos. E aí o que acontece? Um que nunca saiu de casa e o outro que pegou toda a herança antecipadamente e foi e viveu dissolutamente. O que essa palavra significa? Viveu de maneira desregrada, de maneira a esbanjar-se e de tanta coisa. Depois você olha no dicionário que está lá esse significado. E aí o que acontece, querido? A Bíblia diz que ele foi vivendo assim. Ele era filho, sim ou não? Era filho. A posição dele não mudou, o estado dele alterou-se, mas a posição não. E ele se distanciou, se afastou da casa do pai e gastou tudo que tinha. Querido, quando a gente está longe da casa do pai, as coisas acabam depressa. E acabou, né? Não porque o pai está lançando maldição, não é isso não. É porque a gente que perde aquela revelação, aquele entendimento de que você é filho e tudo. E ele gastou tudo, queridos. O que aconteceu? Né? Ele pegou e procurou um emprego, veio fome na terra. E ele procurou coisa para fazer e ninguém lhe dava nada. Não é porta fechada, irmãos? Você já viu aquilo que quando você vai fazer tudo parece que nada dá certo? Porta fechou mesmo. Foi assim com o filho pródigo, né? Porta fechou, ninguém lhe dava nada, não conquistava nada. E aí a Bíblia diz que ele foi cuidar dos porcos. Imagina quem estava escutando: os fariseus, os saduceus, os religiosos. Ele foi cuidar dos porcos. Preste atenção: não existe animal mais imundo para um judeu do que um porco. Entendeu? Então é o fundo do poço da humilhação, é você ter que lidar com um porco. Mas Jesus disse que aquele jovem com fome tinha vontade de comer a comida dos porcos. Como você acha que se sentiram aqueles religiosos quando ouviu Jesus contar essa história? Entendeu? Como você acha que eles se sentiram quando ouviram Jesus contar essa história? Sabe que Jesus estava o quê? Ali usando a palavra para disciplinar aquelas pessoas, dando a oportunidade para eles, para que eles mudassem de posição. No caso deles, eles não eram filhos, né? Então, quando o Senhor Jesus ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer através da palavra. Ele vai disciplinar a mim e a você pela palavra. Não vai ser, querido, quebrando perna, trazendo acidente, trazendo miséria, trazendo fome. Não é assim. Mas o Senhor disciplina o filho que ama. Então, deixa eu te perguntar, qual é a sua posição? Você é filho? Quem é filho aqui, diga amém.
Então você é filho, você não pode sair da sua posição. Não saia hora nenhuma da sua posição. O Pablo estava orando aqui, ele falando: rapaz, declare, não importa o que está acontecendo, vai declarando. Quando eu sei a minha posição de filho, eu não aceito qualquer estado na minha vida. Entendeu? Quando eu sei que eu sou filho, querido, se o estado não está coerente com a posição que eu tenho, rapaz, que todo mundo aqui é inteligente, você vai se levantar em fé, você vai abrir a sua boca e você vai declarar a bênção de Deus, você vai declarar a sua fé de acordo com a posição que você tem, e você vai ver o agir de Deus mudando na tua vida. Amém? Então eu preciso manter a posição. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Amém? Então, essa é a forma básica de disciplina do Senhor. Por que eu estou falando isso? Justamente para quê? Para que não haja realmente essa ideia errada, sabe? De pensar que eu posso viver tudo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Corre aí, irmão. Então é muito importante a gente ter esse entendimento. Vamos ficar de pé. Amém? Uma palavra de ensino, mas isso é muito importante para mim e para você. Eu quero desafiar você, querido. Eu não sei qual é o seu estado agora, mas eu vou contar aqui uma situação que... Lembra quando eu estava pregando aqui acho que um mês passado, e eu falei que eu conversei com uma pessoa que eu falei: mano, compara o dízimo, devolve o dízimo esse mês e compara com o mês que vem. Você lembra disso? Pois é, não está dando certo esse mês para o cara. Esse é o mês que não vai devolver o dízimo. O mês passado foi bom para caramba. Eu falei: e aí, como é que tá? Não está legal não. Eu falei: você vai esperar passar o mês todo ruim? Você pode escolher. Eu, no seu lugar, eu quebrava esse teste na primeira semana, no primeiro momento. Você vai esperar terminar o mês para você. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Querido, Deus está te disciplinando, Deus está te ensinando. Você vai esperar mais uma surra, mais uma varada. Você vai esperar ele furar mais uma bola. Você vai esperar o pânico vir, porque o pai, você procurou o pai lá em cima na escada rolante: cadê meu pai? Você vai esperar isso? Muda de posição agora. É mesmo, né? Eu tinha pensado nisso. Então pensa, querido. Muda de posição agora. E eu entreguei o dízimo aqui agora, hoje. Entendeu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tinha falado comigo lá atrás: não é você que faz nos jovens, sou eu. Mas deve ser um pensamento do diabo. Quando a gente está cheio de vaidade, a gente rejeita a palavra de Deus. Mas aí, querido, hoje Deus fala assim: não precisa fazer aquilo, mas não, Senhor. Tá bom, o Senhor quer que eu me humilho, é para ajoelhar, o que é para fazer? Se eu falar que eu faço. Você entende? Eu não preciso ficar esperando as coisas acontecer. Eu não preciso esperar que a disciplina de Deus apenas fala, porque Ele te ama. Ele quer só falar com você, para que você saia de um estado incoerente com a sua posição e volte a viver, manter a sua posição e viver de acordo, coerente com a sua posição de filho. Entende? E aí o que acontece? Não tem que fazer mais nada, você já foi restaurado. O amor de Deus está sobre a sua vida, a bênção de Deus está sobre você. Queridos, tão importante a gente ouvir a voz de Deus. Estava lendo o Salmo, eu até postei, terminei de ler o livro dos Salmos, acho que foi hoje mesmo, hoje de madrugada. E Davi, ele fala assim: foi-me bom ter passado pela luta, porque agora eu te obedeço no nível maior, agora eu sirvo o Senhor no nível maior. Não me lembro direitinho exatamente o que diz lá, mas às vezes Deus deixa a gente passar por um tratamentozinho, por uma disciplinazinha, por amor. É graça de Deus se manifestando na minha e na sua vida. Então, querido,
corra para Deus, corra para a sua posição, fique ali na sua posição, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Pastor, mas de vez em quando eu escorrego. Eu também. Mas você percebeu, volta para a posição correndo. Opa, eu sou filho, eu sou amado, eu sou guardado, né? Em nome do Senhor Jesus. Queria convidar você a fechar os teus olhos. Não sei qual estado que você está, mas eu quero convidar você a reafirmar sua posição em Cristo. Sabe? Reafirma sua posição, diga: eu sou filho. E se você ainda não aceitou Jesus, é só convidar, fala: Jesus, entra na minha vida agora. A palavra de Deus fala: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é receber Jesus? É crer nele e falar: Jesus, entra na minha vida. É só isso, é só desse jeito. Mas é muito simples, Jesus facilita as coisas, Ele deixa tudo simples, não é? Feche os teus olhos, fale com o Senhor. Então, isso é muito importante. Ore agora. Se você tem alguma situação, algum contexto que você precisa falar diante de Deus, não vou chamar ninguém à frente para ficar tranquilo, né? Mas fala diante de Deus: Deus, eu quero consertar isso. Deus, eu não quero que a coisa avance, não quero que avance, Senhor, mas eu quero ser, ó Deus, viver com estado coerente com a minha posição de filho. Eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou filha, eu sei que eu sou perdoado, eu sei que sou perdoada, eu sei que eu sou amado, eu sei que o Senhor continua me amando, apesar do meu estado ter variado. O Senhor, a posição não muda, o amor do Senhor não muda, a graça do Senhor não muda, o favor do Senhor não muda. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, descansar, Pai, na Tua presença e saber que é o Senhor que faz maravilhas na minha vida. Oh Deus, não é porque eu fiz alguma coisa, porque quem conquistou a posição foi o Senhor Jesus, Pai. Ela é inalterada, ela não vai mudar, porque foi Jesus que conquistou essa posição para mim. Oh Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te exalto. Quero andar na Tua presença, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada um, eu oro por cada pessoa, Pai. Eu oro por cada vida, por cada família, Pai, para a glória e para a honra do Teu santo nome, Pai. Que eles não vivam uma vida distante, Pai, oh Deus, da sua posição. Que o estado deles, cada dia, cada manhã, seja coerente, Pai, com a posição que eles têm em Deus, de filhos, de amados, de perdoados, de escolhidos, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, exalte ao Senhor. Aleluia. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Pai.